Graça e paz. Quem vos fala é o pastor Natanael. Nós louvamos a Deus por esse novo dia, né? Último domingo do ano, dia 27 de dezembro, né? Louvado seja Deus que nos concede essa graça de fechar o ano com a nossa escola dominical, nesse último domingo do ano, né? Que Deus nos abençoe, abençoe você. E eu quero agradecer a Deus pela sua fidelidade, ter estado conosco nesses 10 meses, aí, quase um ano, né, de pandemia aí, né, e nós fazendo a escola de forma online, né, através da live, até você. Muito obrigado pela sua fidelidade. Você está todos os domingos conectado conosco, assistindo, participando da escola dominical. Foi bênção e está sendo bênção e continuará sendo bênção nas nossas vidas, viu? A sua presença. Muito obrigado. Quero abençoar a sua casa, o teu lar, dependendo do teu credo, da tua religião. Agradecer você, porque você tem sido uma pessoa que tem nos abençoado também aí na sua casa, viu? Então você que não se inscreveu, se inscreva nos nossos canais, tá? Aperte esse botãozinho vermelho, dê o seu like para nós, tá? Em nome do Senhor Jesus, e que você tenha alegria e prazer em participar da nossa escola dominical, amém? Eu quero orar com você, agradecer a Deus pela sua fidelidade, pela fidelidade de Deus, pela fidelidade da palavra, por esta manhã, por esse ar que nós respiramos, pela vida, né? Está fechando aí mais um ano, né, de que Deus nos concedeu da sua maravilhosa graça. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, ó Senhor, pelo ano que se finda. Obrigado, ó Pai, por esse último domingo do ano, que nós podemos estar reunidos aqui novamente na Tua presença, em espírito, os amados irmãos em vossas casas, vossos lares, mas espiritualmente estamos ligados pela fé no Senhor, orando, te agradecendo, estudando a palavra e sendo edificado por ela nesta manhã de domingo. Muito obrigado pela vida da nossa escola dominical. Obrigado por cada irmão e irmã que sempre estão conectados conosco nas vias de comunicação, participando da escola dominical. Nós te agradecemos que por intermédio da tua santa palavra temos sido edificados para a honra e glória do teu nome. Obrigado, Senhor, pelo teu amor para conosco, pelo cuidado, pelo zelo que o Senhor teve para com cada um de nós. Obrigado, ó Pai, por nos permitir fechar o ano neste domingo, nesta manhã de domingo, na Tua presença, e dizendo que nós fomos fiéis e continuaremos fiéis ao Senhor, ao chamado, à instrução, à orientação do Senhor, ao ensino do Senhor através da escola. Muito obrigado, Pai, por cada casa, cada lar, aonde a Tua escola dominical adentrou no ano de 2020 e o Senhor falou, instruiu, forjou homens e mulheres de Deus para a honra e glória do Teu nome. Muito obrigado, Pai. Faço essa oração te agradecendo e pedindo que a bênção do Senhor esteja sobre nós nesta manhã, em todo o dia, como o último domingo deste ano. Nós oramos te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, meu amado e minha amada? Amém? Meu amado, nós temos motivos para ficar triste, motivos para ficar alegre. Motivos são momentos. A gente vive esses motivos, essas motivações. A nossa vida é marcada por momentos de tristezas e de alegrias. Mas nunca se esqueça que nós temos um motivo maior, a vida, a essência da vida, o viver, que é a vida de Cristo em nós. Deus morreu, o Senhor Jesus morreu para entregar a sua vida para nós vivermos a vida dele. Então alegremos em viver a vida de Jesus Cristo nesse dia, pois esse dia ele fez para o louvor da sua glória, que nós sejamos a glória de Deus nesse dia. Amém? Eu quero ler 2 versículos com você. Livro de Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia, né, da lei da Torá, da lei mosaica, a lei de Moisés. Deuteronômio capítulo 34, eu quero ler o versículo 4 e o versículo 12. 2 versículos, o 4 e o 12. Eu quero ler na Bíblia a linguagem de hoje, né, nova tradução, linguagem de hoje. Deuteronômio 34, versículo 4 e 12 diz assim: E Deus disse a Moisés: Eu jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó que daria esta terra aos descendentes deles. Estou deixando que você a veja com os seus próprios olhos,
mas você não vai entrar nela. Esse é o versículo 4 do capítulo 34 de Deuteronômio. Deus falando para Moisés. Ele fez um juramento, né, a Abraão, a Isaac e Jacó, e mostrando a terra para Moisés. Agora o versículo 12. Nunca houve outro profeta que fizesse os milagres e as coisas espantosas que Moisés fez com grande poder na presença do povo de Israel. Nunca houve outro profeta que fizesse esses milagres. Amém? Que Deus abençoe essa leitura da nossa palavra. O título do estudo desta manhã, eu intitulei o seguinte: o seu futuro é determinado pelas suas atitudes. O texto está aí na tela do seu monitor e o título do sermão também. O seu futuro é determinado pelas suas atitudes. Pelas suas atitudes. Então, nós estamos aí por descortinar um novo ano, por abrir um novo ano, às vésperas de abrir o novo ano. Hoje, dia 27, já fechando o mês, o ano, nós já estamos por descortinar um novo ano. E a palavra de Deus revela para nós que nós temos expectativas para esse novo ano, né? Para o novo futuro, um futuro que já está por se abrir, por se iniciar. Né? E então nós estamos falando que esse futuro ele será determinado pelas nossas atitudes presentes, no tempo presente. O nosso tempo presente, o nosso viver presente vai determinar o nosso futuro e o ano, o próximo ano. Meu amado e minha amada, Moisés aqui ele é descrito na história bíblica como um grande profeta. A própria palavra, Deuteronômio, no último livro dele, já o descreve o próprio Deus dizendo que ele foi um dos grandes, nunca houve um grande profeta, um profeta como ele. Né? Porém, a sua biografia como homem de Deus, líder de um povo, nada disso, a biografia, a liderança dele, sendo orientado por Deus, sendo um homem de Deus, chamado por Deus, o libertador que Deus escolheu, como homem de Deus que ele era, na sua biografia, como líder, nada disso lhe garantiu o direito de entrar na terra prometida. Estranho isso, né? Muito estranho. Por quê? Não entrou. O que aconteceu? E aí surgem muitas interrogações para nós. Primeira pergunta que a gente faz é: por que Deus proibiu Moisés de entrar na terra prometida? Por quê? Essa é a pergunta. Por que Deus proibiu ele de entrar? Meu amado e minha amada, conforme o título do nosso estudo nesta manhã, as atitudes de uma pessoa diante de determinadas situações, essas atitudes podem impedi-lo de alcançar as promessas de Deus. Conforme a tua atitude, você pode não alcançar as promessas de Deus devido às suas atitudes. Conforme as suas atitudes, você fica impedido de alcançar as promessas de Deus. Foram feitas para você, são promessas de Deus, elas haveriam de se cumprir, mas conforme as suas atitudes, você fica impedido de alcançar essas promessas. No livro de Números, no capítulo 20, você está me ouvindo? Números, capítulo 20, né? A nossa irmã Amanda vai colocar aí nos comentários aí, Números capítulo 20, de 1 ao 13, você não precisa ler agora, eu vou ler. Lá diz o seguinte, narra a história onde a atitude de Moisés, Números 20, de 1 a 13, narra a história onde a atitude de Moisés anulou a promessa dele entrar na terra prometida. Veja bem, a atitude dele o retirou da terra prometida. Ele não pôde entrar na terra prometida por causa das suas atitudes. Que coisa, hein? Que coisa, hein? Foi prometida, promessa de Deus, bênção de Deus, mas as atitudes de Moisés impediu ele de entrar na terra prometida. Eu quero ler com você, você não precisa ler, Números capítulo 20, versículo 1 ao 13, você conhece o texto, mas eu quero relembrar a sua memória lendo aqui esse texto, esses 13 versículos aqui, eu quero ler com você. Diz assim: no primeiro mês
Todo o povo de Israel foi para o deserto de Zim e acampou em Cádiz. Todo o povo de Israel. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Naquele lugar não havia água. Por isso o povo se reuniu e começou a reclamar contra Moisés e Arão. E eles diziam: teria sido melhor se tivéssemos morrido na frente de Deus, o Senhor, com os nossos companheiros, os outros israelitas. Por que você trouxe o povo do Senhor para esse deserto? Eles perguntavam a Moisés: será que foi para morrermos junto com os nossos animais? Por que você nos trouxe do Egito para esse lugar terrível, onde não há cereais, nem figueiras, nem parreiras, nem romãs? E além de tudo, não há água para beber. Então Moisés e Arão saíram dali, onde o povo estava, e foram para a porta da tenda sagrada. Eles se ajoelharam, encostaram o rosto no chão, e a glória do Senhor apareceu. E o Senhor disse a Moisés: pegue o bastão que está em frente da arca da aliança, e depois você e Arão reúnam o povo. E na frente de todos eles, deem ordem à rocha. Na frente de todos eles, deem ordem à rocha. Ordena a rocha, e dela sairá a água. Deus disse para ordenar a rocha, e dela sairá água. Assim vocês tirarão água da rocha e darão de beber ao povo e também aos animais. Então, como Deus havia ordenado, Moisés pegou o bastão que estava diante de Deus, o Senhor. Moisés e Arão reuniram o povo em frente da rocha e Moisés disse: agora escutem, gente rebelde. Agora escutem, gente rebelde. Aqui a gente capta alguma coisa de Moisés. Quando ele fala, agora escutem, gente rebelde, com certeza ele estava um pouquinho irado aqui, né? Será que vamos ter de fazer sair a água dessa rocha para vocês? Ele fez uma pergunta. Moisés levantou a mão, diz o texto, e bateu na rocha 2 vezes com o bastão. E saiu muita água, e o povo e os animais beberam. Moisés bateu na rocha 2 vezes com o bastão. Porém o Senhor disse a Moisés e a Arão: vocês não tiveram fé suficiente para fazer com que o povo de Israel reconhecesse o meu santo poder. E por isso vocês não vão levá-los para a terra que prometi dar a eles. Vocês, plural, não vão levá-los para a terra que prometi dar a eles. Isso aconteceu em Meribá, onde o povo de Israel reclamou contra o Senhor, contra Deus o Senhor, onde Deus lhes deu uma prova do seu santo poder. Fica a pergunta, né? Por que Deus proibiu Moisés de entrar na terra prometida? Esse texto revela para nós o porquê. Simples, atitudes. Ele cumpriu partes das ordenanças de Deus e deixou de cumprir outras partes, talvez a mais essencial. Ele pegou o bastão que Deus ordenou, ele reuniu o povo, né? Só que ao invés de ordenar a rocha, ele bateu na rocha. Mas antes de ordenar e bateu, ele questionou o povo. Colocou o povo em prova, a fé em prova, e muitas das vezes, quem sabe, até o poder de Deus, como o próprio Deus encerrou dizendo esse versículo, colocou o poder de Deus à prova, diante do povo, né? Duvidando. As atitudes de Moisés não foram convincentes, e isso o tirou da terra prometida. O texto começa dizendo que o povo estava acampado em Cádiz, no deserto de Zim. Então, Moisés e Arão, eles estavam enlutados. Eles tinham acabado de sepultar sua irmã Miriam. Eles estavam de lutos, né? E não havia água suficiente para abastecer as pessoas e os animais. E o povo estava murmurando contra eles, porque não tem água. E eles não respeitam o luto de Moisés e de Arão. Não respeitam.
porque as necessidades estavam falando mais forte do que o luto, do que a dor do luto que Moisés e Arão estavam sentindo. Amados e amadas, preste atenção. O comportamento do povo nos dias de hoje não é diferente. O comportamento do povo não é diferente nos dias de hoje. As pessoas têm se comportado da mesma coisa, sendo indiferente à dor do outro. Sabe? Quando há crise, o povo reclama, murmura, faz piquete, faz greves, querem soluções imediatas. O povo se pronuncia. Geralmente o líder não tem tempo nem para chorar as suas perdas, os seus entes queridos, suas mágoas. Geralmente não tem que dar continuidade na vida, porque a vida segue seu curso. Mas o povo, as pessoas não respeitam isso. Nós sabemos disso, é uma realidade. E Moisés e Arão então vão orar em busca de uma resposta da parte de Deus. Então o Senhor falou com Moisés e lhe deu instrução para resolver o problema. Deus falou com eles e deu uma resposta, que Moisés deveria fazer 3 coisas: pegar o bastão que estava na porta da tenda, reunir o povo para o seu pronunciamento e, em nome do Senhor, ordenar a rocha, que a rocha desse água. 3 coisas. E aparentemente, nós lendo do texto, nós vemos que Moisés entendeu tudo o que Deus lhe disse. Mas, meu amado, Moisés entendeu. Mas quando o líder, que Moisés era o líder, quando o líder está em conflito, a melhor solução é orar. E Moisés fez isso, ele foi orar e buscar a resposta de Deus, ele fez isso. Até aqui está indo tudo bem. Porém, não basta ouvir a voz de Deus, não basta ir orar e ouvir a voz de Deus. É necessário obedecer exatamente o que o Senhor ordena. Tem que obedecer na essência, para que a promessa se cumpra. A gente tem que ser total, tem que viver a promessa na sua totalidade, tem que submeter os mandamentos de Deus na sua totalidade. Senão ela não vai se cumprir. Do que adianta, no segundo domingo desse mês, nós tivemos aqui o culto do dia da Bíblia. Não adianta cumprir 9 mandamentos, tem que cumprir os 10. Temos que cumpri-lo na sua totalidade, E então nós podemos ver que as atitudes de Moisés não foram boas. Vamos ver quais foram as atitudes de Moisés. A Bíblia diz que ele pegou o bastão, como o Senhor ordenou, reuniu o povo, como o Senhor ordenou. Na hora do pronunciamento para o povo, ele age diferente daquilo que Deus ordenou, Obedecer por partes a Deus. E ele tem uma atitude de indignação, ficou indignado com o povo, e ao mesmo tempo ele teve uma atitude de egocentrismo, deixou o ego dele falar. Sabe? Aí é o eu que fala, Ele atribuiu a si o poder de solucionar aquela questão de falta d'água. Ele atribuiu a ele o poder e não a Deus. Então, as atitudes dele foram totalmente contrárias à vontade de Deus. Lá em Deuteronômio capítulo 20, versículo 10, diz assim: Moisés e Arão reuniram o povo em frente da rocha, e Moisés disse, olha só o que ele diz: agora escutem, gente rebelde. Ele já estava indignado, porque ele estava vivendo o luto e o povo cobrando dele. Será que vamos ter que fazer sair água dessa rocha para vocês? Fez essa pergunta, em um ataque aqui de fúria. Ele então pegou o bastão, bateu 2 vezes com força. A palavra chega a dizer que ele bateu. Olha, vamos fazer as observações. Ele bateu, bateu 2 vezes com força na rocha. Você prestou atenção nesse detalhe? Bateu 2 vezes e com força na rocha. Meu Deus, foi quebrando princípios estabelecidos por Deus. A Bíblia diz que a rocha deu água em abundância, e todo o povo, os animais beberam aquela água. Quais são essas águas? Com certeza não eram as águas de Deus, eram as águas de indignação de Moisés. O povo bebeu as águas da indignação de Moisés, porque ele estava indignado e não em paz e abençoado. Você entende isso?
Às vezes, nós podemos produzir coisas dentro da nossa indignação e fazer com que as pessoas participem da nossa indignação, e as pessoas podem pensar que estão recebendo aquilo como bênção, e muitas das vezes estão recebendo como maldição nas suas vidas. Nós podemos muitas das vezes estar amaldiçoando as pessoas sem se aperceber, né? Depende do nosso estado. O estado de Moisés aqui nesse momento era de indignação e de egocentrismo. Com certeza não iria sair coisa boa, porque a Bíblia diz, o Senhor Jesus diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E o coração dele estava cheio de indignação e do egocentrismo. Ele fazer sair água da rocha. Ele, e não era ele. Era apenas para ele ordenar a rocha, mas ele bateu na rocha. E não bateu uma vez, bateu duas, né? E não ficou só por aí, ele bateu com força. Primeiro que não era para bater, segundo que não era duas vezes, e terceiro que não era para bater com força. Não era nada disso, era só ordenar, né? Porque na realidade quem obedece à natureza obedece a Deus. Deus é que coordena e ordena a natureza, não somos nós para mudar o curso da natureza. Nós somos infratores na natureza. Nós estamos invadindo a natureza, destruindo a natureza, os reinos. Nós não criamos a natureza, ela não foi criada por nós. Esse reino não foi nós que criamos. Então nós não temos domínio sobre ele. Nós somos invasores, estamos invadindo a natureza. Aqui a gente aprende muitas coisas, até a coisa do meio ambiente, e muitas coisas, a gente aprende muito nesse texto aqui. Está aí uma das atitudes que impediu Moisés. Devido a essa atitude, ele não pôde entrar na terra prometida. A segunda coisa que eu quero falar com vocês, meus amados, é a atitude errada, ela pode anular a promessa de Deus. A atitude errada, eu não estou dizendo uma atitude, eu estou dizendo a atitude, que pode ser várias atitudes, mas a atitude errada, ela pode anular a promessa de Deus. Como assim, pastor? Eu vou explicar para você. Deus não se agradou da atitude de Moisés. Ele não se agradou da atitude de Moisés. Deus não se agradou. Meu amado e minha amada, para Deus, o que estava em cena não era a credibilidade de Moisés perante o povo, mas a glória de Deus, o nome de Deus. Era isso que estava em cena, era isso que contava. De certa forma, Moisés colocou a glória de Deus, o nome de Deus à prova. E muitas das vezes nós temos pregado isso, enfatizado isso e vivenciado isso de forma real, transparente, através das nossas atitudes, revelando, testemunhando isso para as pessoas. Meu amado, Deus não se agradou da atitude de Moisés. Não que Deus retirou a credibilidade, o poder, não tem nada disso. Deus não se agradou porque as atitudes de Moisés descredibilizou o poder e a glória do nome de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado com as nossas atitudes erradas, porque elas podem anular a promessa de Deus nas nossas vidas. Aquele episódio era um momento do povo e um momento para Moisés glorificar a Deus perante o povo. Deus usa aquele momento da necessidade para que Moisés pudesse glorificar a Deus na presença do povo, para que o povo pudesse ver, mesmo com a dor do luto, ele está glorificando a Deus Pai. Seria um momento de testemunhar esse Deus, a glória desse Deus, o poder desse Deus, e automaticamente obter o reconhecimento, da liderança dele como profeta perante o povo. Falar, verdadeiramente esse homem é homem de Deus, porque viveu o que ele está vivendo e fazer o que ele está fazendo aqui, em luto, em dor, de perda, momento difícil, e ele está aqui nos servindo, sendo servo, sendo humilde, glorificando a Deus, exaltando a Deus, agradecendo a Deus em meio à dor, à perda, à tristeza. Verdadeiramente esse é um profeta, um grande profeta, um grande homem de Deus. Ele perdeu a oportunidade. Muitas das vezes nós fazemos como Moisés. Nós agimos contrário à vontade de Deus, deixamos de glorificar o nome de Deus, glorificamos quando tudo está muito bem.
nós deixamos a ira, a indignação falar mais alto, o egocentrismo falar mais alto. Alguém poderá dizer que Deus foi insensível a Moisés e a Arão, e que eles estavam ali enlutados, cansados das críticas e murmurações do povo, e etc. Isso não é verdade. Deus não foi insensível. Deus tinha um plano melhor para Moisés, mas ele preferiu ofender o povo e desobedecer a Deus. Moisés ofendeu o povo e desobedeceu a Deus. Deus tinha um plano para ele. Deus o chamou como libertador. Deus, quando nos chamou, Deus tem planos, Deus tem projeto para as nossas vidas. Coisa linda é a oração de Jabes, ou de Jabes, conforme a sua tradução da sua Bíblia. Eu fico maravilhado. A oração de Jabes, ele nasceu de uma forma tão sofrida, foi tão marginalizado, colocado à parte dos seus irmãos, da sua família, e ele faz uma oração que ensina o crente a orar. A oração de Jabes, ele pediu o seguinte, traduzindo a oração de Jabes, ele dizia: Senhor, eu não quero que o Senhor esteja nos meus projetos, eu quero que o Senhor me insira nos teus projetos. Que coisa linda. Jabes estava dizendo: os meus projetos são falíveis, os do Senhor são eternos, os do Senhor são verdadeiros, eles vão se cumprir. Era isso que Jabes estava dizendo. E a palavra de Deus nos diz que Deus tinha planos, projetos para Moisés, como Ele tem para mim e para você. Nós estamos nesse final de ano, último domingo do ano, e nós queremos aí fazer projetos que não foram cumpridos em 2020, e nós precisamos agora que em 2021 eles se cumpram. Nós precisamos que eles venham se cumprir. E nós precisamos entender que é melhor nós estarmos nos projetos de Deus do que Deus estar nos nossos projetos. Os nossos são humanos, são falíveis, e os de Deus não. Meu amado, o nosso Deus, eu quero dizer para você que o nosso Deus, ele não trabalha com emoções. Olhe para mim, preste atenção nessa ênfase que eu acabei de falar para você. O nosso Deus não trabalha com emoções. E o que nós temos visto em muitas igrejas, na vida de muitos cristãos, muitos discípulos, muitos crentes, muito evangélicos, use aí a nomenclatura que você quiser. O que a gente tem ouvido muito é emoções. Deus não trabalha com emoções. Grave bem isso aí. Deus não trabalha com emoções. Deus trabalha com propósito. Deus trabalha com propósito e não com emoções. Deus trabalha com propósito. Deus queria resolver o problema do povo e dar credibilidade a Moisés como profeta e ser glorificado por Moisés e pelo povo. Deus queria inverter esse quadro, Deus queria mudar esse cenário, né? Era o propósito de Deus. Mas Moisés não entendeu isso. Moisés age pelo impulso emocional e sem propósito. Agir pelo impulso emocional, sem propósito. Moisés agiu pelo impulso. Ele tem aqui uma atitude irada e soberba, né, perante o povo, e não atribuiu a Deus o poder de operar o milagre, atribuiu a ele o egocentrismo. Ficou indignado, ficou irado. A soberba falou mais alto. Meu amado, nunca na sua vida não sirva a Deus pelas emoções. Eu quero dizer para você que vida cristã não é vida de emoções. A vida do cristianismo não é vida de emoções. A vida cristã gera emoções, mas não é vida de emoções. Você está entendendo? Você não serve a Deus com emoções, mas ao servir a Deus você passa a ter emoções. E essas emoções é por servir a Deus, não é para servir, é por servir e não para servir. Está entendendo aqui o jogo de palavras? É por servir a Deus que você tem emoções, e não usar emoções para servir a Deus. Entendeu? O por e para? Está entendendo? Muito bem, isso é o que aconteceu com Moisés, devido a atitudes. Embora Moisés tenha dedicado parte da sua vida servindo aos propósitos de Deus para o povo, né?
no final da sua jornada, a palavra diz que ele é impedido de entrar na promessa por causa das seguintes atitudes. Eu quero falar de algumas atitudes dele aqui para você. Ele não fez exatamente como o Senhor ordenou. Às vezes as pessoas não têm recebido bênção de Deus, as promessas de Deus não têm se cumprido na vida das pessoas, porque não seguem as ordenanças de Deus. Vem orar num culto de terça-feira, num culto de domingo, aí vem pedir a Deus alguma coisa, suplicar a Deus alguma coisa, e na palavra Deus fala, tem que fazer isso, isso e isso, e vai receber. Mas a palavra só fica no púlpito, no altar. E a pessoa vai embora, fez o pedido e foi embora, mas não tomou posse das orientações, das diretrizes de Deus, porque tem que haver o cumprimento da vontade de Deus, e ele não fez exatamente como o Senhor ordenou, ele fez parte da ordenança. Ele e Arão não tiveram fé suficiente em Deus. Quando Deus mandou ordenar a rocha, Moisés ainda não tinha visto aquilo, dar uma ordem a uma pedra para jorrar água. Ele e Arão duvidou de Deus, escolhidos de Deus, libertador de Deus, sacerdote de Deus, Arão, crentes, convertidos, homens de oração, um profeta que não houve igual a ele, vivendo de sinais, prodígios, maravilhas no deserto. Deus operou no Egito, participou de tantos milagres, que oxalá eu e você pudéssemos participar, homens de Deus, mas não tiveram fé suficiente para acreditar em Deus, que Deus iria fazer aquela obra de jorrar a água. Atitudes. Terceira atitude, ele seguiu o seu próprio método. Qual foi o próprio método dele? Do impulso, da emoção. Qual foi o impulso da emoção dele? Ofensa e ira. Ele já estava machucado, triste pelo luto, a perda da sua irmã Miriam, a morte, o sepultamento dela. E o povo ainda vem murmurar e reclamar água, e depois murmurar, trazer murmurações a ele. E ele deixou-se levar pelo impulso, pela emoção. Tomou decisão em cima disso. A paz de Deus que estava no coração dele foi abafado pelas emoções e sentimentos. Cuidado com as suas emoções. Muito cuidado com os impulsos da tua vida. Cuidado, tem que estar dentro dos propósitos de Deus, porque você pode estar ofendendo as pessoas. Outra atitude de Moisés, ele criticou o povo e bateu forte na rocha por 2 vezes. Criticou o povo. Como líder, ele não poderia estar criticando o povo, deveria estar instruindo, incentivando o povo a adorar a Deus, o verdadeiro provedor da água, do alimento ali no deserto para eles. Outra coisa, ele não atribuiu ao Senhor o milagre da rocha, atribuiu a ele. Ele agiu como se fosse o causador do milagre. Foram atitudes que Moisés praticou que desagradou a Deus. E o próprio Deus falou no texto de Números que nós lemos, eu falei para vocês, ele falou assim: então, vocês não vão conduzir esse povo até a terra prometida que eu prometi aos pais deles. Vocês não vão conduzi-los e não vão entrar na terra. Porque Deus se desgostou-se. Deus desgostou-se das atitudes, a Bíblia está falando das atitudes de Moisés. Então preste atenção, ele tinha uma promessa, mas as atitudes dele o tirou do cumprimento da promessa, de participar da promessa de Deus. Ele só viu a promessa, ele não entrou na promessa. Meu amado, Moisés foi para o céu, pastor? Sim, ele foi para o céu, com certeza foi. Mas aqui na terra, ele não usufruiu da terra que manava leite e mel, da abundância, do estilo de vida, de qualidade de vida. Ele não pôde, poderia usufruir de tudo isso, quem sabe até viver mais. Deixou de viver e de usufruir tudo isso. Ele morreu naquele monte, e a palavra de Deus fala que ele morreu num vigor tremendo, uma vista boa, todo o seu corpo, a sua saúde estava bem.
Isso dá a entender para mim, se ele estava enxergando bem, pela longevidade de dias, que naquelas épocas eles viviam 200, 300, 400 anos. Imagine, se ele já estava enxergando bem, com os seus roedores, os dentes bem, né? Com tudo, ouvindo bem, falando bem, uma estrutura, coluna cervical, força, vigor físico, bem. Isso tudo nos leva a entender, então Moisés morreu saudável? A palavra diz isso. E por que ele morreu saudável? Porque você não vai entrar na terra da promessa. Conforme as atitudes, eu entendo aqui que as pessoas deixam até de viver o tempo de vida estabelecido de Deus para elas. Ela encurta o tempo de vida delas. Cuidado com as suas atitudes. Pode encurtar o seu tempo de vida. Um alerta para você. As atitudes podem retirar você da promessa. Se Deus tinha uma promessa de Moisés conduzir o povo, levar o povo e entrar na terra da promessa, Moisés também poderia viver lá, né? Aí você pode falar, não, mas Deus já tinha um projeto de deixar Josué, pastor, conduzir o povo. Meu amado e minha amada, na trajetória da nossa vida cristã, muitas coisas acontecem. Muitas coisas acontecem na terra que pode mudar uma sentença de Deus lá no céu. Isso nos remete ao livro de Jonas, Nínive, quando Deus decretou uma sentença para destruir, o povo se arrependeu, Deus não destruiu. Isso nos remete a um grande rei, Jeosafá, que também havia um povo que estava vindo, já tinha uma sentença de morte, mas aí o povo ficou em jejum, Deus mudou a sentença. As nossas atitudes na terra podem mudar sentenças no céu. Viu? Aprenda isso. Deus pode fazer isso mudar. Depende muito de nós, das nossas atitudes. Por isso eu quero dizer a você, cuidado com as suas atitudes, porque uma atitude errada pode anular a promessa da tua vida. Anular. As atitudes tirou Moisés da terra prometida, não deixou ele entrar. E as atitudes de Moisés anulou a promessa de Deus para a vida dele. Não que Deus deixa de cumprir o que ele prometeu. É porque Deus é justo. Se você faz isso, recebe isso. O que você planta, você colhe. Deus é justo, isso é justiça, tá? Você não sabe o que é justiça? Isso é justiça, Deus é justo, tá? Ele não pode ser injusto, tá? Ele não pode. Ele prometeu, ele vai cumprir. Mas você tem que estar dentro dos propósitos de Deus, das ordenanças de Deus. Se não fizer como Deus ordena, não vai dar certo. Você pensa que se Noé tivesse fugido alguns critérios, algumas diretrizes de Deus para a construção da arca, você acha que aquela família teria sido salva? É lógico que não. Noé seguiu ali à risca tudo que Deus falou. A madeira é essa, o comprimento, a largura é essa, a medida é essa, usa isso, usa aquilo. Tem que seguir à risca as ordenanças de Deus. Viu? Deus quer a tua fidelidade, porque Deus é um Deus de propósito. Ele quer a tua fidelidade. Deus é criterioso, Ele quer que você também seja criterioso, porque uma vírgula pode te tirar do céu. Você entendeu? Mas uma vírgula pode te colocar no céu. Está entendendo? Tanto pode te tirar como te colocar. Depende de você, depende de atitudes que você vai tomar. Por último, eu quero dizer que a atitude errada, ela gera resultado negativo. Uma atitude errada gera resultado negativo. Como Moisés terminou o seu ministério? É uma pergunta joia, né? A Bíblia diz que aos 120 anos, quando ele morreu, Moisés ainda gozava de boa saúde, boa visão. E ainda tinha energia suficiente para avançar com o povo em direção à terra prometida. Ou seja, é o que eu acabei de falar, ele poderia ainda viver muitos anos ainda. Ele era um líder solitário, distante da família e de poucos amigos. Ele preferia a solidão e estar a só com Deus do que com a multidão. E por isso que ele teve tantas revelações por parte de Deus, porque a vida dele era dedicada exclusivamente ao Senhor. Havia aqui o reconhecimento do povo, que ele, Moisés, era um grande profeta. O povo o reconhecia. Porém, o Senhor não permitiu que isso acontecesse por causa da atitude de Moisés quando ele feriu a rocha. Um grande profeta
que profetizava, mas não viveu a promessa de Deus feita a ele. Você entende? Você pode estar profetizando para os outros e nunca viver a promessa feita a você. Você pode ser um instrumento de profecia, de profetização. Deus pode te usar para profetizar, mas você pode, conforme as suas atitudes, não participar dessas promessas que Deus tem, não só para o povo, mas para você também. Mas você pode estar sendo usado apenas para profetizar e deixar de usufruir da promessa devido às suas atitudes. Atitudes. Moisés está no Monte Nebo, olhando a terra prometida, e Deus diz para ele lá no versículo 4: estou deixando que você a veja com os seus próprios olhos, mas você não vai entrar nela. Meu Deus, tem muitas pessoas só vendo as promessas e nunca participando delas. Esse ano de 2020 foi um ano de cumprimento de promessas. Tem muitas pessoas que só viram o cumprimento, não participaram da promessa. O que Deus quer fazer para nós no descortinar do ano de 2021 que está chegando? Deus não quer que você veja a promessa. Deus quer que você faça parte da promessa. Outro, Deus quer que você seja a promessa dele para o povo, para a nação. Deus quer que você seja a promessa dele para o ano de 2021, para essa terra, para a sua família. Deus não quer só que você veja. Deus quer que você interaja, participe, viva a promessa, meu amado. Olha, meu amado, fazendo aqui um paralelo entre o fim do ministério de Moisés e o fim do ministério de Josué, fazendo esse paralelo, Josué que foi o sucessor de Moisés, nós podemos observar que o tamanho da perda que Moisés teve no final do seu ministério, por causa de uma atitude. E Josué era servo de Moisés, aprendiz de Moisés. Preste atenção, veja só, nós podemos ver o fim de um e o fim do outro, esse paralelo aqui. Enquanto Moisés, ele viu a terra prometida sem poder entrar na terra prometida, ele viu sem poder entrar. Josué terminou seus dias na terra prometida, com toda a sua família servindo ao Senhor, cercado de amigos e admiradores, e os seus ensinamentos de Josué foram seguidos pelas gerações vindouras. E você conhece muito bem o livro de Josué, capítulo 24, o versículo 15, quando fala, Josué coloca o povo para eles tomarem uma decisão de escolher, né? Ele diz: vocês escolhei hoje a quem se vais, aos deuses que foram dos seus vossos pais da antiguidade, né? E eu não, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Ele transmitiu o seu sinal, os seus sinais, os seus ensinamentos, o seu legado a outra geração. Enquanto Moisés só viu a terra, Josué entrou na terra. Josué cumpriu, teve atitudes corretas, concretas, que agradou a Deus. Moisés foi para o céu? Sim. Josué foi para o céu? Sim. Mas quem vivenciou as promessas da terra prometida, a abundância, né? a vida boa, ou as coisas boas da terra prometida, dessa terra, o melhor da terra, quem vivenciou? Josué. Por que Moisés não? Por causa das atitudes. Isaías tem um versículo que diz assim, Deus usando o profeta Isaías diz no capítulo 1, diz: se quiserdes, imperativo, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. O se você quiser, e me ouvir. O ouvir não é só ouvir com o ouvido. Ouvir a Deus não é com o ouvido, ouvir a Deus é com o coração. E o coração nos leva à prática. É prática, é vivencial. Não é guardar, é viver o que Deus ensina, orienta. Aí vocês vão comer o melhor dessa terra. Aí vai haver o cumprimento. Meu amado, nós podemos ver que atitudes
elas podem muito bem nas nossas vidas, errada, elas podem trazer resultado negativo, gerar resultado negativo nas nossas vidas. Pode anular a promessa de Deus nas nossas vidas, pode nos impedir de participar da promessa de Deus. E Deus tem promessa para a tua vida para o ano de 2021 que está por se descortinar, por se abrir aí. Então é um alerta de Deus no final desse ano, dizendo do que foi, promessa que você só viu cumprir, que você não participou, que você foi impedido de participar, de viver, de você entender que está por descortinar um novo tempo, e que Deus tem projeto e promessa para a tua vida para o ano 2021, é um alerta de Deus, desperta, porque a promessa é para a tua vida. Não só usar você para profetizar sobre o povo, mas também de viver essa promessa. Você está entendendo? Deus tem propósito para a tua vida também. Olha, meu amado e minha amada, Josué deixou um legado para gerações vindouras, para toda a sua família. Todos foram seguidos e ele pôde viver ali em paz com a sua família, com seus amigos, com os conhecidos, com os admiradores. Ele pôde viver o conteúdo da promessa. Não basta ter promessa, tem que tomar posse da promessa, tem que viver a promessa, tem que absorver a promessa, tem que participar da promessa. Não basta ter promessa. E final de ano é um tempo em que todo mundo faz promessa. Às vezes a gente faz, mas não cumpre. Deus é um Deus que faz promessa e Ele cumpre com as suas promessas. O que nos tira do cumprimento das promessas, muitas das vezes, são as nossas atitudes. E Deus está nos orientando nesta manhã. Embora Moisés tenha realizado grandes feitos em proporções superiores a Josué, que ele fez, Deus usou milagrosamente, o seu final poderia ter sido melhor se não fosse por causa da sua atitude. Poderia ter sido melhor. Como está sendo o seu final de ano? Poderia ter sido melhor? De Moisés poderia ter sido melhor, se ele tivesse atitudes concretas, atitudes que agradassem a Deus, mas as suas atitudes Deus desgostou-se delas. Deus gosta das suas atitudes, tem trazido gosto às suas atitudes a Deus? Se sim, você está usufruindo das promessas. Se não, você está só vendo as promessas se cumprir, quem sabe na vida de outros, mas não na sua. Que Moisés viu a promessa cumprir na vida de outras pessoas, não na vida dele. Você passou o ano todo vendo promessas se cumprindo na vida das pessoas e não se cumprir na sua vida? Deus está dizendo, atitudes erradas anulam as promessas de Deus e impede você de entrar nas promessas de Deus e geram resultados negativos para você. O que você decide nesta manhã? Esse é o último domingo do ano. Você é que decide. Essa é a última escola dominical. Você é que decide. Qual a sua atitude em relação à vontade de Deus para a tua vida? Quais são as suas atitudes em relação à vontade de Deus para a tua vida? Eu encerro com o último versículo de Salmo 86, versículo 11. Quando Davi diz assim, olha o que Davi fala. Ó Senhor Deus, vírgula, ensina-me o que queres que eu faça, vírgula, e eu te obedecerei fielmente. Fielmente. Continua o versículo, exclamação, continua o versículo. Ensina-me a te servir com toda a devoção. Devoção. Nós fechamos o nosso estudo aqui. Eu quero dizer a você o seguinte: nós estamos aqui gravando a live e o sino da igreja católica ali tocou agora 10 horas 11 horas, me perdoe, tocou aqui 11 horas, tocou o sino 11 horas. O sino me alertou aqui. Nós estamos falando aqui, ele diz, ensina-me a te servir com toda devoção. E o sino da igreja católica tocou agora às 11 horas. Devoção. Os católicos são pessoas tão devotas
Eles têm os seus santos de devoção. Já fui católico, já participei no catolicismo. Eu tinha também o santo de devoção que eu nutria e alimentava essa fé, né? Eles são tão devotos, a vida deles, eles fazem até sacrifício humano, sangrentos, que sangram, sacrifícios de custo financeiro alto, elevado, mas eles cumprem o voto, eles são devotos, não negam a fé, não negam a devoção. Eu estava há pouco conversando com os irmãos ali de fora, antes de gravar a live, e dizendo, dos católicos também, são tão devotos que quando alguém chega na casa deles, diz: olha, eu estou saindo agora para a missa, se você quiser ficar aí, fique, mas não vai me impedir de ir para a missa, eu tenho um compromisso, eu tenho que ir para a missa agora. Muitas das vezes, o cristão, o crente, o evangélico, o discípulo, o servo de Deus, o que você quiser nomenclaturar aí, chega alguém em casa, e pastor, não deu para vir porque chegou alguém em casa, não tem vida de devoção, não é devoto, não cumpre o voto. Devoto, você cumpriu o seu voto, não cumpre o voto, porque chegou gente em casa. Não, é porque já não queria vir, estava só esperando uma gota d'água, um pingo d'água, uma coisa para impedir, entendeu? Devoto é aquele que é dedicado, que é fiel a vida toda. Aí Davi fala: Senhor, me ensina o que o Senhor quer que eu faça, e eu te obedecerei fielmente, com a minha vida de devoção, eu vou te servir fielmente, eu vou ser fiel, Senhor, por toda a minha vida. E o versículo de Apocalipse fecha dizendo isso para mim e para você: se você pensa e quer e deseja ir para o céu, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Tem gente que acha que já morreu, porque deixou a fidelidade de lado, é porque já morreu, Morreu para Deus, para o mundo está vivo. Deveria ser o inverso, deveria morrer para o mundo e ficar vivo para Deus, porque se quer ir para o céu, só vai quem está vivo. Morto não vai para o céu, Morto vai para o inferno, que vai viver a morte eterna. Para o céu vai quem está vivo, vai viver a vida eterna. Está me entendendo? Então, meu amado e minha amada, eu encerro com esse versículo de Davi: Senhor, meu Deus, ensina-me o que o Senhor quer que eu faça, e eu te obedecerei fielmente. Oh, coisa linda! Me ensina o que o Senhor quer que eu faça, e eu vou te obedecer fielmente. Você, em decorrer desse ano 2020, você foi fiel ao Senhor o ano todo. Sua vida de devoção a Deus, que é o único Deus, aquele que pode salvar, te curar, te libertar, que você se tornou servo dele e tem ele como a sua devoção, como o Senhor da tua vida. Você o serviu fielmente, você o serviu. Davi pediu aqui: ensina-me a fazer o que o Senhor quer que eu faça. Você já se perguntou: Senhor, eu quero isso, eu preciso disso, mas ensina-me a fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça, para que eu possa receber isso. Não, a gente só quer receber, não quer fazer o que Deus ordena para fazer, para receber. Como é a sua vida? Você tem vida devota com o Senhor? Como está a sua vida de devoção a Deus? Como está a sua vida, suas atitudes? Esse ano de 2020 você só viu as promessas se cumprir na vida das pessoas? Você só viu Deus te usando para profetizar bênção na vida das pessoas e você não viveu as bênçãos de Deus? E mesmo sendo servo de Deus, não viveu as bênçãos de Deus? É isso? Meu amado e minha amada, eu gostaria que você refletisse um pouco nesta manhã, último domingo da escola dominical, último domingo do ano, e nós estamos aí por iniciar um novo ano e fechando esse ano. Nós fizemos uma reflexão, nem não é uma reflexão de retrospectiva, o que foi, o que está sendo agora e o que poderá ser. Você pode tomar atitudes, praticar atitudes que agradam a Deus e não ficar só à mercê
da promessa, mas viver a promessa. E além de viver, passar a ser a promessa. Não só profetize, viva a profecia, seja a profecia. Não só profetize, viva a profecia e seja a profecia de Deus para o ano de 2021. Amém? Não só faça a promessa, viva a promessa e seja a promessa de Deus para 2021. Amém? Que Deus te abençoe e a paz do Senhor possa preencher todo o teu coração. Quero orar com você, estende suas mãos. Hoje à noite, 19 horas, o último culto de louvor e adoração ao nosso Deus no ano de 2020. Você não pode perder e não pode faltar. Último culto do ano. Deus tem promessa para a tua vida. E nessa noite há de se revelar a mim e a você através do culto. Às 19 horas eu te espero, viu? Em nome de Jesus. Tende suas mãos e receba a bênção do Senhor. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado por esta manhã, a qual o Senhor nos instruiu a respeito de um grande servo do Senhor, o servo Moisés, grande libertador que o Senhor levantou. E aprendemos dele como homem, como nós, seres humanos, falhos, pecadores, que devemos ter cuidado com as nossas atitudes, pois elas podem nos fazer ser e estar presente nas suas promessas, como também pode anular e nos retirar das tuas promessas, pode nos impedi-las de vivenciar tuas promessas. Ajude-nos a tomar e a ter atitudes que agrade o teu coração, Pai, em o nome de Jesus, para que o teu nome sempre seja glorificado, que jamais possamos com, Deus, um erro tão grande como esse que Moisés praticou, de colocar o teu nome, a tua glória em desonra diante do povo e deixar o egocentrismo falar, Deus, e dizer que o milagre foi por ele. Senhor, nós não temos poder, nós não temos milagre, nós não fazemos milagre, nós somos o milagre do Senhor. O Senhor operou em nossas vidas, nós podemos sim expor o Deus dos milagres para as pessoas. Ajude-nos, ó Deus, a ser instrumentos de milagre e nunca, Senhor, ser aquele que vai coordenar o instrumento do milagre, pois quem manuseia o instrumento do milagre é o nosso Deus. Eu estou pedindo ao Senhor que ajude esta família, este homem, esta mulher, que no ano de 2020 não conseguiu viver a promessa, viveu olhando de longe, indiferente, vivendo e olhando de longe a promessa, mas não entrou, não viveu a promessa. Deus, está se findando o ano e o Senhor está nos dando o alerta. Ainda é possível, enquanto houver fôlego de vida em nós, ainda é possível vivenciar atitudes que agradem o teu coração. Que as nossas atitudes nesse ano não fiquem só na palavra de boca, mas que possamos vivenciá-las, colocá-las em prática e ter atitudes que agradem o teu coração e doravante viver esse novo tempo que o Senhor tem para as nossas vidas no ano 2021. Pai, queremos te agradecer e eu profetizo sobre todas as famílias, onde quer que eles estejam, que sejam alcançados pela tua misericórdia, a tua graça, que o Senhor esteja alcançando todas as famílias desta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o amor do grande Deus, o nosso Salvador, o nosso Pai querido, e o consolo e a força do Espírito Santo e a paz de Cristo Jesus, o nosso Mestre, seja com você, meu irmão, minha irmã, com a sua casa, a sua família, e o povo de Deus diz amém e graças a Deus. Deus os abençoe. Nós passamos o ano todo dizendo que já deu, que vai dar tudo certo, e encerramos o ano dizendo, já deu tudo certo, em nome de Jesus. Amém? Deus os abençoe.